Boa noite, Matildes e Matildos. Imagine uma situação que você tem um filho e que esse seu filho ele tem desde criança uma profunda fé natural e original que parece coisa de outra vida até. Este filho ele tem uma verdadeira paixão pelo sacerdócio, por ser padre. Hoje nós vamos falar de Antônio da Rocha Marmo, mais conhecido como Antoninho, um menino que faleceu aos 12 anos vítima de tuberculose, e o seu processo de canonização está aguardando a aprovação do Vaticano. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou o assunto. Antônio da Rocha Marmo, uma criança que nasceu no dia 19 de outubro de 1918, em São José dos Campos, na cidade de São Paulo. Desde pequeno ele tinha uma fé bastante grande e dizia que o seu sonho era ser padre. Na época em que Antoninho nasceu, o Brasil enfrentava surto de gripe espanhola. Na mesma noite em que a criança nasceu, no quarto ao lado, onde a sua mãe estava dando à luz, havia um parente do menino, um tio, não sei se era irmão do pai ou irmão da mãe, que estava praticamente morto, vítima da gripe espanhola. Assim que o menino nasceu, os seus pais decidiram batizar com água do socorro para que, caso ele pegasse alguma coisa relacionada à gripe, ele não morresse pagão. Logo em seguida do nascimento do menino e do batismo, os pais escutam uma batida na porta e vão até a porta, e quando eles abrem, um homem que não se identificou, só disse que era um médico e que estava sabendo que ali naquela casa tinha um enfermo que precisava de cuidados urgentes. O pai dele deixou o homem entrar na casa, ele se dirigiu ao quarto deste homem que estava acamado. O médico examinou o doente, receitou um elixir, deu algumas gotas de um remédio e saiu sem dizer nada. No dia seguinte, como por um milagre, o homem estava completamente sadio, como se não estivesse com o pé na cova um dia antes. Na ocasião, a história ficou assim, acharam um pouco estranho e tal, mas não foi levada a história para frente. Essa história só foi fazer sentido depois da morte de Antoninho. Antoninho, ele tinha o hábito de celebrar missas no quintal da sua casa. Ele chegou a ganhar de um padre todo o kit necessário para celebrar missa, e ele celebrava as missas no fundo da casa com rituais em latim, e todos ficavam absurdamente espantados. A mãe de Antoninho, a senhora Isabel, afirma que ele fazia algumas previsões, chegando a relatar para ela que ele iria morrer muito jovem, o que ela prontamente disse que não era para ele ficar falando besteira, enfim. Existem algumas narrativas das supostas previsões que Antoninho fazia, como, por exemplo, ele relatou para o padre que era amigo dele, o padre Olegário da Silva, que ele morreria jovem na mesma data do aniversário do padre, 21 de dezembro. Em uma ocasião, conversando com as irmãs do convento, congregação de São José da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ele revelou para a irmã Maria Vicentina que havia uma certa questão romana, uma certa questão da Igreja Católica entre com a Santa Sé, que seria liquidada com a vitória da Igreja Católica pelo então Papa
2011. Nesta ocasião, Antoninho tinha apenas 6 anos. Com essas histórias, fama de prever o futuro acabou se espalhando e as pessoas iam até a casa de Antoninho procurar por conselhos, procurar por orientações acerca do seu próprio futuro. Em 1929, a previsão que ele havia feito sobre a suposta situação envolvendo a Santa Sé e a Igreja Romana foi solucionada. Em 1930, Antoninho começou com ele tinha uma saúde bastante frágil e a situação piorou após ele contrair tuberculose. A família chegou a se mudar para ares mais puros, digamos assim, mas em 21 de dezembro de 1930, com 12 anos, Antoninho faleceu. Exatamente 21 de dezembro, conforme ele havia previsto, e aniversário do padre do padre que era seu amigo, o padre Olegário. E o seu corpo foi sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. É aí que começou a história, digamos assim, do processo de canonização de Antoninho. Antoninho tinha um desejo e ele fez um pedido para a mãe dele, ainda no seu leito de morte, na construção de um hospital, de um sanatório para crianças enfermas. Um grupo de pessoas liderado pela mãe dele, senhora Maria Isabel, começou a angariar fundos para a construção deste hospital. Dia 21 de dezembro de 1942, ou seja, 12 anos após a morte dele, foi colocada a pedra fundamental para a construção do hospital que viria a ser conhecido depois como Hospital Antoninho da Rocha Marmo, e a capela Nossa Senhora da Saúde em anexo ao hospital. Por vontade dele também, e a administração do hospital, juntamente com a capela, foi cedido para a Ordem das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Casa de Santa Inês de São José dos Campos. Em 2007, o processo de canonização foi enviado para a Igreja Católica, para a causa dos santos. E aí ele recebeu o título de servo de Deus. Servos de Deus são pessoas que possuem suas causas de beatificação oficialmente abertas e estão na fase diocesana do processo. É um título antes do beato. Em 2016, o Memorial Antoninho da Rocha Marmo foi inaugurado no jardim do Hospital Antônio da Rocha Marmo. E em 19 de outubro de 2021, o corpo dos restos mortais do menino foram retirados do cemitério da Consolação, no caso, as relíquias, e foram levadas para esse memorial. Lembrando que relíquias, existem 3 tipos de relíquias. Relíquias de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau. Relíquias de 1º grau é efetivamente o corpo do servo de Deus, do beato, enfim, da pessoa que está em processo de santificação. Corpo, osso, o que tenha sobrado, que tenha sido daquela pessoa. Em 2º grau, as vestes que envolveram o corpo quando foi enterrado, ou os panos que foi colocado aquelas relíquias, os ossinhos no caso, né, que teve contato direto com aquilo. E em 3º grau são coisas, objetos que tiveram contato com a pessoa antes de falecer. O Memorial Antoninho da Rocha Marmo, lá no Hospital Antônio da Rocha Marmo, foram levados itens que pertenciam ao menino, inclusive todos os pertences que foram doados para ele pelo bispo Olegário, que ele rezava a missa, como as toalhas de altar, a estola,
pala, a pala como se fosse um cartão revestido que é colocado em cima da taça, onde é colocado o vinho que representa o sangue de Cristo no altar na hora da celebração da missa. As chaves do quarto dele, o terço que ele utilizava para rezar, itens, por exemplo, a roupa de batismo dele quando ele era criança. E no túmulo original, lá no cemitério da Consolação, foi deixado relíquias lá, permaneceram relíquias de segundo grau, ou seja, restos das vestes que ele estava vestindo ou vestes, os panos que revestiram os ossinhos quando tiraram, para que o túmulo não perdesse aquela energia, para que mantesse aquelas características de um local sagrado como ele era, porque as pessoas vão até lá, deixam flores, deixam ex-votos, acendem velas, enfim, assim como vão até o santuário que fica na Capela da Saúde. Até o momento, ainda não foi recebido do Vaticano da causa dos santos o positio, que é a confirmação de que o processo de beatificação poderá ser concluído. Ele, no momento, é um servo de Deus e quando receber a autorização do Vaticano para o processo de beatificação, deverá ser comprovado um milagre por intermédio dele para que o processo de beatificação ocorra. Ao contrário, por exemplo, do caso, se vocês não viram, tem aqui no canal o caso da menina Benigna, que é beata, foi beatificada em outubro do ano passado. No caso dela, ela já foi beatificada, não precisou de um milagre, porque ela morreu martirizada. No caso dos santos que morrem martirizados, o processo de beatificação já é automático, após a aprovação do Vaticano, não precisa comprovar o milagre. No caso do Antoninho, é necessário comprovar o milagre para que o processo de beatificação seja concluído com a aprovação do Papa, beatificando Antoninho da Rocha Marmo, o menino Antoninho. Para que esse milagre seja comprovado, após receber o positio, a equipe dos santos ela faz uma vasta pesquisa com pessoas, ouvindo relatos, ouvindo depoimentos de pessoas que supostamente receberam o milagre, e aí sim todo esse inquérito, todo esse material é levantado, e aí os peritos responsáveis das causas dos santos do Vaticano vão dar o veredito que será passado para o Papa, e o Papa vai confirmar a beatificação, sim ou não, de acordo com esse inquérito preliminar, que, dependendo do caso, pode demorar até várias décadas. Vocês já tinham ouvido falar do menino Antoninho? A galera que é de São José dos Campos conhece o hospital Antoninho da Rocha Marmo? Conhece o memorial? Se você já tinha ouvido falar, me conta nos comentários. Eu particularmente gosto bastante desse nicho nessas histórias de santos populares, os santos que a fé e os milagres chegaram primeiro do que a beatificação e a santificação efetivamente da igreja. Esse foi mais um vídeo da Sexta História. Agradeço aqueles que assistem, que assistiram. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, quiser deixar uma sugestão, um comentário, alguma coisa. Muito obrigada, e não esqueçam que caiu na boca de Matilde, virou assunto.